Olá, eu sou Ana Cláudia Andrade e te convido a se conectar com a gente. O programa Conexões Fortaleza já está no ar. E hoje a gente vai falar sobre as transformações do ensino superior no Brasil, com foco no nosso estado. Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui Josué Viana, que é reitor da Estácio Ceará. Professor, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Conexões. Obrigada pela sua presença. Obrigado, prazer estar contigo, Ana Prazer é Cláudia, nosso. e fazendo parte aí do programa Conexão para falar um pouco de educação, falar de ensino superior, entender como a gente gera valor para a sociedade. Vamos lá, professor. Eu tenho 17 anos de profissão, então quando eu frequentava aquele ambiente era muito diferente do que é hoje, né? E o ensino superior, ele passou por diversas transformações, mas vamos estipular em um marco de 10 anos para cá. O que a gente pode elencar de principais transformações que as universidades, as faculdades passaram nesse tempo? 10 anos é um bom período, né? A nossa instituição, a Estácio Ceará, tem aí 25 anos de história e ao longo desses 25 anos, muitas coisas, muitas transformações ocorreram. Para que a gente possa ter aí uma ideia e nos permitir uma percepção da evolução desses 10 anos, a gente pode utilizar como marco do processo de educação no nosso país o Plano Nacional de Educação, Certo. que em 2014 estabeleceu metas em todos os níveis, né? Desde a alfabetização até o nível superior. E essas transformações, elas estão muito presentes numa evolução tecnológica que alavancou a nossa sociedade contemporânea, né? A tecnologia, a comunicação, nesses últimos 10 anos, aproximou muitos processos, né? Muitos processos, e na educação não foi diferente. Né? Mas para chegarmos no ensino superior, eu tenho que olhar para a base da pirâmide. Né? A população que acessa o ensino superior, ele tem que necessariamente, é óbvio, mas é muito importante ilustrar isso. Eu preciso garantir a alfabetização do maior número de pessoas. E naquele ano, 2014, o Brasil, através de seus legisladores, estabeleceram metas ousadas. E vamos então usar como uma referência a alfabetização, por exemplo. Havia lá um desafio de chegarmos a 2024, que está ali a nossa porta, o ano que vem, chegamos em 2024, uma meta ousada que era zerar eliminar os analfabetos do nosso país, né? Levar acesso a toda a população dos 15 anos adiante com um nível de formação básica. E esse desafio é muito grande. Um país continental, o Ceará tem um destaque nesse processo. A gente, ao longo de várias décadas, aí a gente tem que sempre lembrar dessa vocação e desse olhar de Estado que, felizmente, o Estado do Ceará, Fortaleza, como um ícone do nosso Estado, capital, sempre teve nos seus propósitos, que é garantir a educação de qualidade para o maior número de pessoas. E apesar de nós estarmos num dos estados, numa das regiões da federação, que tem os índices de analfabetismo mais altos, né? Que é um marcador das desigualdades sociais. Mesmo assim, o Ceará, Fortaleza, vem se destacando nesse processo de transformação da educação e que impacta de forma significativamente o ensino superior. Né? Tá? Então, quais são os pontos que a gente pode trazer aqui para deixar isso evidente? Né? Tivemos uma melhoria significativa dos nossos indicadores. O Ceará se destaca no ensino básico, notadamente nas escolas de ensino fundamental. A gente, pelo OCDE, que é um órgão das Nações Unidas que agrupam os países mais ricos, né? A gente tem um indicador importante que mostra
que dentro do Brasil o estado do Ceará se destaca, principalmente comparado com as demais regiões, nós só perdemos para São Paulo. E que, olhando para os indicadores de riqueza, como o PIB, o Ceará está bem distante de São Paulo, que é a nossa maior referência em termos de concentração e de produção de riqueza. E a gente se destaca nos indicadores da educação básica. O que é que explica, professor, esse destaque? Exatamente. Mesmo com a diferença das condições? As pessoas, principalmente as lideranças políticas que se comprometeram ao longo de não só 10 anos, mas há mais de 30 anos, num processo de garantir o acesso a um maior número de pessoas, principalmente da educação básica, as crianças, de ensino de qualidade. Isso vem passando de geração em geração, de governo para governo, como uma política de Estado. Isso tem feito uma enorme diferença, mesmo com os nossos indicadores sociais, que mostram uma desigualdade que ainda persiste na nossa região Nordeste. O Ceará se destaca, né? Legal. Então, olhando para o analfabetismo, pelo Plano Nacional da Educação, a gente deveria estar, o Brasil como um todo, olha só, é uma meta do Brasil, era chegar em 2024 com 0 analfabetismo, né? Dos jovens a partir dos 15 anos. E isso não foi possível, né? Por que não foi possível, apesar das transformações? Tivemos eventos que, infelizmente, impediram a gente garantir um ritmo que chegasse a essa meta. E as políticas públicas vêm buscando recuperar esse tempo perdido, né? Um dos fatos relevantes, todos vão lembrar bem, né, foi a pandemia. A pandemia é tanto que os números que nós temos, a última pesquisa do IBGE é de 2019. A gente não pôde realizar pesquisas e um novo censo começou a ser retomado em 2022. Né? Então, nessa janela em que muita coisa parou, um dos impactos mais significativos foi na educação, principalmente na educação básica. Então, aqueles esforços que no Ceará se destacam, em Fortaleza também, de garantir, por exemplo, escola em tempo integral para o maior número de pessoas, a gente avançou muito, praticamente somos o estado que tem o maior número de escolas com tempo integral, nos antecipando até a reforma do ensino médio, que impõe essa mudança para todo o Brasil, garantir maior tempo de permanência do jovem nas escolas, né? Sair de 4 horas para 6, 7 horas diárias. Infelizmente, por conta da pandemia, esse ritmo desacelerou e a gente não vai conseguir chegar em 2024 com a erradicação do analfabetismo, né? E aí você escala essa mesma dinâmica para os outros níveis da pirâmide. Eu saio do ensino fundamental, vou para o ensino médio, que tem outros desafios, até chegar ao ensino superior, que é onde a gente atua e é onde a gente recebe, de onde a gente recebe os nossos calouros, né? Que vem da escola de ensino médio. E que vem de várias realidades, né? Exatamente, exatamente. Existe uma demanda reprimida daqueles que concluíram o ensino médio e por algum motivo não entraram diretamente no ensino superior, que tiveram que dedicar mais tempo para o trabalho, em função da nossa realidade social, em que impõe a necessidade de gerar renda para o sustento da família, é um dos fatores que levam à evasão do ensino médio. É que o jovem, quando chega lá nos seus 14, 15 anos, ele é pressionado pela família a trabalhar para poder gerar renda e complementar a renda da família, né? Aqui no Ceará, nosso estado, e aqui em Fortaleza em particular, os esforços das escolas de ensino médio é estar acompanhando como esse aluno está frequentando a escola e quando ele começa a se ausentar, ter estratégias
dentro da gestão escolar para acompanhar esse aluno e verificar, ir até a família, monitorar esse movimento e verificar meios para que ele volte à sala de aula, né? E aí o diagnóstico é que um dos principais motivos é exatamente isso. A limitação da renda familiar impõe a urgência desse jovem ir para o mercado de trabalho. Uma outra coisa peculiar, aí falando do protagonismo feminino, né? Para o jovem, para as jovens, né? E é uma realidade de política pública na área de saúde, né? As meninas estão entrando na puberdade, né? Então, isso também é um fator específico para o gênero feminino que atrapalha a permanência desses jovens na escola. A questão da menstruação, de não ter o absorvente, por exemplo, que parece algo para quem tem distante. acesso, Exatamente. Para quem tem o acesso, eu digo isso porque aqui na prefeitura a gente tem uma política pública voltada para isso, né? E é uma realidade com a qual a gente se depara. Para quem tem o acesso a absorventes, parece um assunto muito simples, sem importância nenhuma. Mas é incrível. Esse dado, gente, que o professor está trazendo, ele é real, viu? Tem meninas que deixam de ir para a escola porque não tem como comprar ou ter acesso a um absorvente que possa fazê-la ir para conforto, de forma confortável. E é um aspecto até psicológico, né? Porque afeta a autoestima daquela jovem. Enfim, é um assunto pontual específico, mas é importante que trazer. Acaba fazendo a diferença. Faz a diferença, né? Para Para esse grupo específico. Então, iniciativas como essa que você está mencionando da prefeitura vai direto na causa para um grupo específico. E é assim que a gente precisa atuar para garantir que esse jovem permaneça na escola. E ao permanecer na escola, a gente leva mais gente para a oportunidade de acessar o ensino superior. Nós, esse ano, na Estácio Ceará, estamos aderindo a essa campanha. Fizemos o trote solidário baseado nessa ideia de levar o absorvente para as instituições que fazem a distribuição para as jovens carentes, para exatamente dar não só falar sobre o assunto, mas também, de certa forma, contribuir para que essa realidade mude. Ou seja, no ambiente acadêmico, vocês pensam não só nos calouros, mas naqueles que futuramente vão chegar lá. Até porque, se não pensar, não chegam, né, professor? Exatamente. São duas faces muito importantes, porque também é uma forma de educar. Todo ato, toda decisão, toda ação que a gente promove dentro da instituição tem que ter esse olhar. Ao receber um calouro, a gente faz um trabalho de acolhimento exatamente para preparar ele para uma nova realidade. A forma como ele vinha estudando vai passar a ser outra. E ele não conhece, é um mundo novo, desconhecido. Então, um dos grandes desafios do ensino superior, e aí entra numa das dimensões das transformações do processo de ensino, é exatamente encantar esse aluno novo para uma nova realidade que ainda é no Brasil para poucos. Acessar o ensino superior no Brasil, de acordo com a OCDE, a última pesquisa, só alcança na faixa etária dos 14 aos 25 anos 21% dessa população, né? Então, comparado com os países mais bem posicionados, né, somos considerados dentro das classificações como um país ainda em desenvolvimento. Nos países desenvolvidos, esse índice chega a 40%, 50%. Então, a gente tem ainda um mar de oportunidades. Mas, para isso, a gente precisa trabalhar com inteligência, usar da tecnologia, usar das pesquisas, quer sejam elas feitas pelos órgãos públicos, que nos dão uma boa fonte de dados. A Prefeitura de Fortaleza, o Estado do Ceará, também tem um trabalho muito legal na construção de ferramentas que produzam dados através de pesquisas para subsidiar a formação e a construção de políticas públicas, né? Tanto, de novo, como a educação é importante e faz a diferença quando os cidadãos representados pelos seus
políticos compram essa ideia e entendem o valor de estruturar políticas públicas em todas as dimensões para garantir o acesso à educação a muito mais pessoas. Como isso é transformador. Professor, lá em 2014, quando foi traçado o Plano Nacional, né? Vocês nem imaginavam que iam ter uma pandemia pelo meio do caminho. Boa. Mas como o Isso senhor mesmo. disse, já havia essa preocupação com a tecnologia, ou seja, já se sabia que o ambiente ia ser invadido pela tecnologia e que os novos jovens, né, que iam acessar as instituições, eles são jovens completamente diferentes daqueles de 10, 15 anos atrás. Como é que vocês... Primeiro, como é que vocês se adaptaram, né, lá desde 2014, para passar também por essas transformações, porque o professor também precisa passar, a pessoa que está na universidade, e como é que foi, daqui a pouco a gente vai falar bem de pandemia, mas como é que foi ter que mudar de novo o plano dentro desses 10 anos, porque com a pandemia, eu não sei se eu posso dizer que os planos mudaram, ou se eu tenho que dizer que os planos se acabaram e vocês tiveram que começar do zero. Como é que foi tudo isso? A realidade é desafiadora e você pontuou muito bem, né? A tecnologia, no nosso tempo, no século XXI, que a gente entrou recentemente, ela já estava presente desde o século passado, de forma cada vez mais cotidiana, né? A conectividade, a expansão do uso dos computadores pessoais, que remota aí de 30, 40 anos, não é muito tempo. Essas transformações elas foram se apresentando dentro das instituições de ensino e no Brasil ela teve um papel importante em ampliar a acessibilidade, já que o nosso ensino ele ainda não chegava a muita gente, né? Nossos telespectadores mais maduros, vamos dizer assim, vão lembrar nas gerações antigas do telecurso, das instituições que promoviam a educação através dos correios, de livros. Ali já se tinha um exercício do ensino à distância, né? E que com a tecnologia, a ampliação do acesso à internet, que hoje a gente tem 5G, por exemplo, né? E a possibilidade de usar essa tecnologia para levar a educação para mais gente trouxe uma revolução que no Brasil é recente, né? Tem 20, 30 anos que a gente tem um ensino à distância que para o ensino de adultos já vinha sendo implementado e conseguiu levar a educação de qualidade para muita gente, principalmente para formar professores no interior, né? Imagine, pessoal, a dificuldade de você estar qualificando todos os professores da rede pública para as novas metodologias, as novas tecnologias, imaginando que não precisa nem ir muito longe. Na própria região metropolitana você vai ter essas desigualdades, né? Uma escola com uma estrutura precária ou uma escola no interior que a estrutura ainda é mais precária. Imagine isso há 30 anos e imagine isso sendo transformado à medida que a gente leva a conectividade. Por exemplo, o estado do Ceará foi um dos pioneiros a implementar o cinturão que interliga todas as escolas públicas através de fibra ótica. Ter um laboratório, ter uma sala com computadores conectados à internet de alta velocidade, numa escola no interior, aquilo ali vira um equipamento que vai não só atender a escola, mas toda a comunidade. As pessoas vão lá para aquele equipamento, para aquela escola, para ter acesso à internet para ler um jornal ou assistir um conteúdo, né? Olha o poder de transformação. E foi essa transformação que aconteceu, né? O ensino à distância para o ensino de adultos, eu vou frisar bem isso, ela permitiu uma revolução muito grande e que com a pandemia, que é um outro tema que a gente vai tratar, no ensino de adultos, revolucionou porque era algo que já se utilizava e que, por uma pressão das circunstâncias,
foi o mecanismo alternativo para garantir a continuidade dos estudos, onde o distanciamento social era necessário para a manutenção da vida. Ou seja, ia acontecer essa transformação, mas não na velocidade que teve que acontecer. Exato. Né? A pandemia acelerou esse processo, né? E aquelas instituições que estavam preparadas, que já dominavam a tecnologia, que já tinham treinado seus professores, que já tinham a plataforma com um grau de maturidade, eles saíram na frente e conseguiram fazer isso melhor. Agora, olhando para a realidade do ensino básico, a conectividade foi importante e é importante, a gente transforma as bibliotecas, a gente leva mais conteúdo, porém, pedagogicamente, o processo de formação da criança, do jovem, passa necessariamente pela interação social, presencial, das relações de espaço físico, né, de você desenvolver elementos cognitivos fundamentais que você só constrói no convívio, em grupo, nas atividades de interação com objetos e coisas tridimensionais, no cheiro, no olfato, enfim. A dinâmica de desenvolvimento de uma criança exige essa interação social que aí a tecnologia hoje, né, não é capaz de reproduzir plenamente. Sem dúvida. Tá? Então, aí a realidade é um pouco diferente. Né? Tecnologia já é um outro desafio. Já são outros desafios. Mas que no caso, de novo, eu gosto eu sou cearense, eu tenho orgulho da minha terra e sei que temos excelentes professores, pedagogos, gestores educacionais que são fantásticos e que são os agentes dessa transformação que nos orgulha muito, que é referência para o Brasil. E eles foram capazes de usar todos os recursos disponíveis a cada época para entregar um melhor ensino aos nossos alunos. Mas o maior valor, a melhor tecnologia é a tecnologia humana. Sem é o dúvidas. calor, é a presença, é o olhar, é o cuidado de perceber em cada aluno um potencial de riqueza e dar a ele as condições para aprender e evoluir. Professor, eu estou lembrando agora de algo que eu vi na pandemia. A gente acompanhou muito aqui, né? As escolas municipais, em como elas se adaptaram a essa nova realidade. Houve uma adaptação muito rápida, realmente. E eu lembro de uma história que eu contei de uma mãe que estava contando da aflição dela de ter que se adaptar a essa nova realidade. Como é que elas faziam? Foram criados os grupos de WhatsApp e aí a gente vê muito bem a tecnologia se misturando àquilo que não quer que se perca, que é o que o senhor está dizendo, né? Que é a interatividade, o contato visual. As mães pegavam as atividades através dos grupos de WhatsApp e elas tinham que aplicar, ou seja, é a escola caminhando junto com a família, né? Ou seja, você tem esse desafio para resolver, mas ao mesmo tempo você está resgatando um outro desafio que é de deixar aquela criança mais em contato com a mãe, já que ela estava no ambiente doméstico, mais em contato com a família e trazer a atividade da escola para dentro desse convívio, para dentro desse contato. Então, assim, a pandemia ela é desafiadora até nesse sentido. Você precisa muito bem enxergar o que fica de legado e o que trouxe de comprometimento, não é isso? E eu fico me perguntando no ambiente de vocês, como é que vocês conseguiram, nem sei se conseguiram já fazer uma nova modelagem, mas como é que está hoje? Com tudo isso que vocês estavam trazendo lá desde 2014, com o cuidado que teria que ser com essa inserção do tecnológico. A chegada da pandemia, o tecnológico entrou de uma forma muito rápida, todo mundo se adaptando muito rápido. Como é que está hoje o ambiente das universidades? Que tipo de mudanças vocês precisaram fazer e como é essa nova configuração? Ana Cláudia, as mudanças permitiram para o ensino universitário reforçar aquilo que já se discutia nas escolas de formação de pedagogos, dos nossos professores, né? Que o próprio docente teve que passar por essa transformação. Choque de gerações, né? Lembrar que o docente de hoje é um indivíduo maduro que viveu um processo de formação que provavelmente tinha lá ferramentas que não estavam disponíveis e que ele teve que se reinventar
e aprender. Então, a grande transformação, falando do ambiente universitário, é garantir que o ambiente universitário seja um ambiente de experiências. Que aquele espaço que era antes dedicado a aulas expositivas, que tinha uma duração de 1 hora, 2 horas, pudessem ser modificados para interações mais curtas, com atividades relacionais entre os agentes de formação, professor, o aluno, grupo de alunos, o que a gente hoje denomina de metodologias ativas. Então, os espaços universitários, eles ficaram mais bem utilizados. Por incrível que pareça, a gente aprendeu a usar mais os espaços, porque cada espaço passou a ser um ambiente de aprendizagem. Você utilizar o laboratório como uma sala de aula ampliada e usar esses recursos para construir competências. Não olhar para o aluno como apenas um receptor de conteúdo. O conteúdo hoje está disponível, acessível através das redes sociais, ou até mesmo naquele momento na sala de aula na mão do nosso professor e do nosso aluno, que é o celular. Sem dúvida. Hoje a conectividade está ali na nossa mão e aí veio aquelas discussões que evoluíram ao longo desse tempo, né? Permite ou não o uso do celular em sala de aula, como fazer isso em cada faixa etária. O celular, assim como outros recursos, é mais um instrumento pedagógico que precisa ser explorado para promover o aprendizado. Então, se um docente está na sala de aula tratando de um tema, ele pode acionar o dispositivo e dizer para o aluno, vamos falar sobre esse tema aqui, eu gostaria que vocês pesquisassem e daí dessa pesquisa faça uma leitura de 5 minutinhos e vamos comentar aqui, abrir uma discussão sobre tema tal. Então, é a mesma coisa de você num passado não tão distante, ter que deslocar os alunos até para uma biblioteca e fisicamente até lá. De informática, né? Vai lá ou para um laboratório de informática mais recente, fazer uma pesquisa, depois voltar. Você encurtou tempos, ao encurtar tempos, sobra mais tempo para discussão, mais tempo para reflexão e certamente mais tempo para aprender melhor. Aprende-se com melhor qualidade. Tá? Então, essa é a grande transformação hoje. Para isso funcionar, para isso dar certo, eu tenho que ter um novo docente, eu tenho que qualificar esse docente, eu tenho que trazer esse recurso tecnológico para a sala de aula, para os laboratórios. Enfim, um ambiente universitário usa esses recursos e aprendeu a usar melhor esses recursos para focar no aprendizado, para focar num aprendizado mais qualificado e mais até profundo, porque eu vou ter mais tempo para aprofundar as questões. Os aspectos operacionais que levavam mais tempo, de deslocamento, de produção, de consolidação, está ali na ponta do dedo, na ponta do celular, e aí você abre a discussão e usa mais tempo para as reflexões e fixa muito mais conteúdos e, obviamente, forma melhor as pessoas. Aí, professor, quando a gente começou a falar de pandemia, a gente rumou para um assunto completamente diferente que virou a pandemia, né? Da mesma forma aconteceu com o Plano Nacional, ele se perdeu quando vocês encontraram esse obstáculo. Como é que ficou essa questão do Plano Nacional? Porque a gente já está em cima, 2024 é ano que vem. Nós, infelizmente, não vamos bater aquela meta, que era uma meta ousada. Eu não sei se porque realmente é possível ou se porque se traça uma meta bem otimista para pelo menos a gente conseguir chegar perto. Mas o fato é que, infelizmente, a pandemia atrapalhou muito, né? A gente não vai conseguir bater. O Plano Nacional de Educação, que foi desenhado lá em 2014, ele tinha metas audaciosas e o propósito era esse. Era instigar, eram audaciosas, mas não impossíveis, para também não desqualificar. O objetivo fazia sentido e nós tínhamos recursos para chegar a isso. O caminho a ser seguido ao longo desses 10 anos tiveram obstáculos natural de muitas gestões que passaram e que, à medida que é importante lembrar que o plano ele precisa ser acompanhado. E a cada ano, a cada ciclo de gestão,
os novos gestores param, fazem um diagnóstico para ver o quanto se evoluiu e aquilo que deu certo, ok, aquilo que não deu certo tem que ser repensado para que a gente possa. Mas ele é modificado? E ele Pode foi ser? as metas podem ser revistas, desde que, como é uma peça legislativa, Sim. ela precisa ser acordada por todos os legisladores e os órgãos que gerenciam e acompanham, que no caso do Plano de Educação, Nacional de Educação, é o MEC como principal gestor e nos 3 níveis, município, estados e a federação, acompanhando seus indicadores e desenvolvendo políticas públicas para fazer acontecer. O fato é que toda essa jornada e esses percalços que aconteceram levaram a que as metas não fossem atingidas em 2024, mas certamente, aí eu sou sempre um otimista, eu penso que tudo que nos levou até aqui nos ensina muito a fazermos diferente para irmos mais longe. Uhum. Então, temos uma nova gestão no Ministério da Educação, também as mudanças em cada legislatura no nível municipal, estadual, é uma janela de oportunidade para que essa turma nova que chega olhe, perceba aquilo que deu certo para fazer melhor e aquilo que não deu certo para ser repensado. E aqui em Fortaleza, no estado do Ceará, a gente vem trabalhando sempre com essa perspectiva e percebendo essa postura de Estado dos nossos representantes dos órgãos executivos e as políticas públicas estão sendo revistas e novos planos estão sendo executados para garantir que essa meta, que infelizmente não vai ser alcançada, no caso da alfabetização, a meta 9, que não vai ser possível ser alcançada a plenitude aí da erradicação do analfabetismo, e assim como outras metas do plano, que essas políticas, os ajustes estão sendo feitos para que a gente recupere isso num tempo maior. Né? Uhum. A pandemia comprometeu muito no ensino básico, a gente tem um legado aí que precisa ser recuperado. No ensino superior, a gente conseguiu ter um impacto menor pela característica, né, do ensino superior e pelo uso mais efetivo da tecnologia para não interromper o processo. A gente não teve interrupção no ensino superior. No ensino fundamental, houve não só uma interrupção, mas uma limitação para que o desenvolvimento fosse adequado para as ferramentas que se tinha. Né? Então, foram gerados lacunas, gaps no ensino básico, que está sendo já trabalhado, o esforço das secretarias municipais e estaduais para identificar as perdas através das pesquisas e fazer ações focadas na recuperação do conhecimento básico, de linguagem e quantitativo da matemática, para recuperar o que foi perdido e voltarmos a alcançar essas metas. Tá? Então, muita coisa está sendo feita, a gente vê isso acontecendo e o ensino superior quer contribuir, né? E trabalha para contribuir nesse sentido. E a nossa melhor forma de contribuir é formando mais e melhores professores, né? Abrindo espaço das nossas instituições superiores, públicas e privadas, para trazer esses docentes, esses guerreiros que estão nas escolas, para eles se reciclarem, para eles aprenderem com a experiência, multiplicarem isso e ganharem força e fazer com que essas metas sejam atingidas. Não vai ser 2024, ok, mas elas não foram perdidas. A gente vai numa janela mais próxima alcançar esses objetivos, porque é premente, a sociedade necessita que tenhamos um maior número de pessoas acessando o ensino, a educação de qualidade, porque
simplesmente porque a gente quer o bem social e é um marcador que determina a redução das desigualdades sociais. Quando eu tenho uma população plenamente educada, eu preparo melhor todos os demais vetores. A saúde funciona melhor, a segurança funciona melhor, o bem-estar social tem um ambiente mais propício e equânime para o desenvolvimento das famílias, da comunidade, da sociedade como um todo. Ok, professor, a gente está encerrando o nosso bate-papo. Teria assunto aí para a gente falar ainda de várias transformações que aconteceram e certamente o que pode ser planejado para o futuro, né? 2024 já está aí, o Plano Nacional vai ser refeito, então entram novas dinâmicas. Como o senhor disse, o que passou vai ser muito bem aproveitado, Sem né? dúvida. E eu quero só, antes de terminar aqui, deixar registrado, gente, que o professor ele escreveu um artigo. Por isso que a gente começou falando aqui dos índices de analfabetismo, né? Alfabetização, a base para a equidade, que é o que foi falado durante todo o programa, né? A gente falou aí da educação básica, ensino fundamental, chegando à universidade, mas a alfabetização volta a ser o assunto recorrente, porque realmente é de onde tudo vai partir, né? Exatamente. Se hoje vocês esperam que pessoas consigam atingir essa meta de entrar em uma universidade, tem que começar lá de baixo, né, professor? Então, parabéns pelo seu artigo, vou ficar aí ansiosa pela publicação, tá bom? Quero já agradecer a sua presença por ter trazido um assunto que eu tenho certeza que quem está em casa se interessou em ouvir. E o Conexões Fortaleza está de portas abertas, viu? Sempre que tiver algum assunto ligado à educação, pode trazer aqui que a gente debate, tá bom? Muito Obrigada, obrigado, professor. Muito obrigado, Ana Cláudia. Que bom ter os espaços e que bom a prefeitura permitir e abrir a comunicação para toda a sociedade de Fortaleza, para debater um assunto que é fundamental se a gente quer uma sociedade mais justa, se a gente quer o bem social, se a gente quer promover o desenvolvimento que é fundamental para garantir um ambiente saudável para todos nós. Então, a educação é a base e eu fico feliz de ter aqui a oportunidade de trazer um pouco e contribuir para essa discussão, representando a nossa instituição, a Estácio Ceará, que 25 anos completa esse ano, que nos orgulha bastante. E agradecer à comunidade, à sociedade fortalezense e cearense pela confiança ao longo desses 25 anos depositadas dos mais de 30 mil formandos egressos que já estão aí gerando valor para a sociedade cearense e de Fortaleza. Meu muito obrigado e contem comigo, estou à disposição. Tá, professor, a gente que agradece, tá bom? Boa tarde, você que está aí acompanhando a gente, obrigada pela sua companhia. O Conexões Fortaleza está terminando, mas eu te espero para o nosso próximo encontro, que já fica marcado por aqui, tá bom? Até mais, tchau, tchau.